Ouvindo a matéria, tem-se a impressão que o suicídio é um problema como a AIDS, assim, fala-se em grupo de risco, como se fosse um problema de saúde. Suicídio é uma coisa que você pode contrair ou não, há até campanhas de prevenção. E me parece que o que faltou dizer é que o suicídio é uma tentativa desesperada de colocar fim a uma tristeza radical. Em outras palavras, o suicídio é uma forma de solução para a vida. Eu queria lembrar de um estudo clássico que deu origem à sociologia, do pai fundador da sociologia, Émile Durkheim, que escreveu uma obra que é fundadora, né, de uma ciência que é o suicídio. E o que é que Durkheim nos ensina? É evidente que a tristeza nos assola a todos. É evidente que todos nós, ao longo da nossa vida, passamos por um momento de profunda tristeza. Mas existe aí uma fronteira entre a tristeza que termina num gesto desse e a tristeza que termina em outras formas de diminuição, em outras formas de redução do problema. Então, o que Durkheim propõe é uma investigação de fatores sociais que, de certa forma, estimulam essa forma de solução da diminuição do sofrimento. E é curioso, porque, de certa maneira, o que Durkheim propõe no final do século XIX permanece lúcido até hoje. Qual é a ideia? A probabilidade de recorrer a um recurso desse tipo depende do tipo de ligação que temos com o resto da sociedade. Depende dos laços sociais que mantemos. E aí, as reflexões são extremamente contundentes e explicativas. Diante da mesma tristeza, indivíduos que têm, digamos, um pertencimento familiar mais claro, têm menos tendência a recorrer a essa forma de solução do problema. Então, por exemplo, se você é casado, e não que o casamento seja uma maravilha, muitas vezes pelo contrário, mas a verdade é que o indivíduo casado, ele se suicida menos do que o indivíduo solteiro. O indivíduo que tem filhos se suicida menos do que o indivíduo que não tem filhos. O indivíduo que tem, digamos, uma atividade profissional engajada num grupo, onde ele tem responsabilidades, onde ele tem um papel social, onde ele tem, digamos, uma participação numa produção coletiva, esse indivíduo tende a se suicidar menos do que o indivíduo que trabalha isolado, sozinho, mora num flat, não tem família, não tem pais para sustentar, não tem filhos. Então existe uma espécie de perfil sociológico do suicidário. Eu repito isso sempre em termos estatísticos. É claro que você pode encontrar alguém casado com filho, com pai para sustentar, bem enquadrado numa equipe profissional, que recorra a isso. Eu estou dizendo, estatisticamente, quanto maior o isolamento social, maior a inclinação ao suicídio. Muitas as causas que envolvem o suicídio, mas todas elas envolvem uma grande egrégora de sombra, né? De desconexão com a força vital. Quando eu tentei a primeira vez, eu tinha fases de hipomania que eu bebia muito, eu sempre bebia muito para aliviar, desde os 12 anos eu comecei a beber. Para aliviar esse mal-estar que eu sentia. Então, eu tinha bebido, enchi a cara com uma amiga minha, e aí eu falei, bom, eu tinha um monte de remédio, né, os tarja pretas que não tinham funcionado, porque você toma remédio, muda a dose, muda não sei o que, e só piorando. Eu tinha enchido a cara, falei, eu não vou continuar vivendo assim. E aí eu peguei todos esses remédios que eu tinha, tomei, era acho que mais de 40 comprimidos. E aí, como eu falei, vaso ruim não quebra, né? Tomei tudo, vomitei e continuo aqui. Isso, você tinha 18 anos, né? Tinha 18 anos na época. As pessoas não tiram sua vida porque elas não querem deixar de viver, mas é porque elas estão sofrendo. Não que elas desejem a morte, mas elas veem a morte como uma forma de interromper o seu sofrimento. Qual é a responsabilidade de pessoas que incentivam de alguma forma a morte de outrem? Como bullying. O bullying é a agressão, né? A agressão plena. Ele pode, sim, por falta de estrutura emocional, cometer o suicídio, uma tentativa de suicídio ou atitudes de resposta desequilibrada a essa agressão. A escola se ensina para o vestibular, não se ensina mais para a vida.
Não se ensina convivência, não se ensina paz, não se ensina amorosidade, não se ensina fraternidade, se ensina para responder a questão do Enem e do vestibular. Então aí, como é que faz? O agressor tem sua parcela de responsabilidade, sem sombra de dúvida. Isso a gente deve entender do ponto de vista positivo, de chamar a atenção para o fato que elas estão sofrendo, que elas estão sentindo uma dor. E aí depende, sem dúvida, daqueles que estão em volta, escutarem isso e poderem ajudar. A Paula é jornalista e escritora, e entre as suas obras está o Suicídio, o Futuro Interrompido, que foi motivado pelo suicídio do próprio pai, que deu um tiro na cabeça em 2005, aos 68 anos. Paula, ele chegou a dar algum sinal de que isso poderia acontecer? Ele deu vários sinais. O primeiro, que justamente é o que está mais associado ao suicídio, foi uma depressão. Alguns meses antes, ele foi diagnosticado. A família notou que tinha alguma coisa errada, que ele não estava no seu normal. Ele procurou o médico, mas não fez o tratamento, que é um grande problema no caso de depressão, de pessoas que se negam a fazer o tratamento. Por mais que as pessoas digam que o suicídio ele é uma surpresa para quem está ao lado, para quem fica, de fato, se nós analisarmos a vida dessa pessoa, ela já deu sinais. Por exemplo, despedida. É muito comum a pessoa querer se despedir das pessoas. Então, meu pai fez isso. Mas quem já tomou a decisão, ele nunca fala do futuro. Então, você fala do Natal, ele vai voltar para o passado, ele fica nostálgico. Os amigos têm que chamar atenção, ligar para aquela pessoa, telefonar, conversar, tentar conduzir essa amizade num laço verdadeiro de carinho, de amor, de preocupação, de afeto, para que a pessoa se sinta acolhida e pare de pensar em abreviar a própria vida antecipadamente. O familiar se cobra, puxa, onde que eu errei, onde que eu falhei, será que eu não prestei atenção no meu amigo, no meu parente, no meu filho, no meu irmão? Então vem culpa, vem remorso, vem revolta, vem aquela coisa de você culpar os outros por aquilo que ele fez. É normal você sentir culpa, é normal depois você sente raiva, porque você diz, como é que ele fez isso comigo? Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa e deixa os filhos, a mulher, a família? Muito comum também é você começar a ter medo de você fazer também. É uma coisa assim de contágio. Será que isso está na família e eu tenho isso dentro de mim, que eu também vou me matar? E o familiar também precisa de apoio psicológico para entender que a responsabilidade é individual e intransferível, mas que ele pode ser um ser humano melhor para si mesmo e para os outros a partir de agora. Nós temos que dar visibilidade ao problema, e isso ocorreram com outras doenças na sociedade. A tuberculose lá atrás era um estigma, alguém ter tuberculose na família. Depois foi a questão da AIDS, no início não se falava, estigmas e tabus em relação à AIDS, e depois foi se superando e fez com que a sociedade começasse a olhar de uma outra forma. E o olhar de uma outra forma permitia efetivamente que tivessem processos, intervenções e que poderiam prevenir. Eu acho que a gente precisa ter preocupação com o outro, sair desse egocentrismo fechado, não é? Muito trabalho, pouco diálogo. Dentro de nós temos todas as condições humanas, a tristeza, a raiva, o amor, a generosidade, a solidariedade. Isso dentro de nós, é isso que nos faz humanos. E quando nós estamos salvando uma pessoa, nós estamos sendo solidários com toda a humanidade. Essa discussão sobre o suicídio, ela nos remete a uma mais importante, que é a reflexão sobre a vida boa, que é a reflexão sobre uma vida alegre. O suicídio é a ponta do iceberg de um problema infinitamente maior. Não adianta nada fazer prevenção contra o suicídio e condenar as pessoas a continuar vivendo numa tristeza insuportável. Não teremos resolvido problema nenhum. É a mesma coisa que você curar um tumor terrível, passando pomadinha e alisando para não ver a ferida. A verdade é que temos que lutar
contra a tristeza, lutar contra o que nos apequena, procurar soluções de vida que sejam positivas e alegradoras. E isso é o que nos cabe fazer. E mais do que isso, você que está me ouvindo, não só se preocupar com a própria alegria, mas fazer de tal maneira que quem esteja do lado, que você costuma dizer que ama na frivolidade do cotidiano, que você possa proporcionar a essas pessoas instantes alegres, porque é disso que a vida deve ser feita. Tratar o suicídio é começar a tratar o problema de trás para frente. A verdade, a preocupação maior é sempre com a vida boa, com a vida feliz e com a alegria. Se resolvermos esse problema, as taxas de suicídio cairão e a pauta será outra.